Olá, amigos do canal Net Cidade, estamos de volta com mais uma edição do programa Integrar, promovido e produzido pelo setor de comunicação da ANE, em parceria com o canal Net Cidade. A ANE é uma entidade do terceiro setor voltada à inserção do esporte como ferramenta educacional no ambiente escolar, dentre outros projetos de fomento ao esporte, inclusive o esporte de alto rendimento, em parceria com a ANDE, Associação Nacional de Desenvolvimento, Esporte e Educação. Hoje vamos falar do Sindifisco Nacional. Estamos aqui com o presidente Elias Carneiro Júnior, que comanda a Delegacia Sindical Santos do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal. Elias, um prazer muito grande ter você conosco por aqui. Muito obrigado, o jornalista Zé Retorquato, é um prazer meu poder revê-lo. Você não é... Da mesma forma. Você não só é admirado por mim e pelos meus colegas auditores, como também pela amizade que eu tenho com você e pela sua família. É um prazer poder aqui participar desse programa, uma vez que eu conheço há muitos anos o projeto Integrar Ativida e a própria ANE, né? Estivemos juntos viajando e eu sei da seriedade, da capacidade e de quanto ela contribui para o país e para os jovens. Você é um líder importante de uma categoria que é fundamental, né, para o nosso país, que é a categoria dos auditores fiscais, né, a classe dos auditores fiscais da Receita Federal, que a gente já conversou muito isso, atuamos na área de comunicação, aliás, tive o prazer de atender o sindicato, né, uma grande conquista profissional, que eu reputo dentro da minha trajetória, mas talvez o grande público não conheça a importância do trabalho do auditor da Receita para o país. Vamos falar um pouquinho disso. Qual é a função constitucional de um auditor da Receita Federal, Elias? Bom, primeiro que você esteve conosco durante 2 anos como assessor. Exatamente. Né? Tivemos o privilégio de contar com o teu trabalho. Muito você obrigado. Conheceu o quanto nós buscamos a melhoria desse país. Os auditores fiscais da Receita Federal controlam 70% de todos os impostos e contribuições que o Brasil arrecada, passam por nós. O papel principal nosso é gerir a arrecadação tributária. A destinação não compete a nós compete buscar o dinheiro da sociedade. E, além disso, nós controlamos toda a aduana brasileira, todas as fronteiras brasileiras, onde existe comércio internacional, nós estamos presentes, não só no aspecto de controle das mercadorias que entram e que saem, mas também pela segurança. Nós, juntamente com outros colegas da Polícia Federal, por exemplo, controlamos também a entrada de munições e armas por todas essas longínquas fronteiras que nós temos. Bom, e o auditor da Receita Federal trabalha em 2 frentes, né? Primeiro, realmente fiscalizando mercadorias, auferindo a arrecadação de impostos e também na área de tributos, né? São 2 áreas distintas. Queria que você explicasse para o nosso público, para eles terem um conhecimento melhor dessas atividades. Exatamente. Nós temos 2 atividades, vamos dizer assim, atividades fins. A primeira, como você bem colocou, é o controle das mercadorias. Né? Nós fazemos a fiscalização de todos os produtos que entram e que são exportados do Brasil. Nós temos a competência de proteger a indústria nacional. Esse é o primeiro aspecto e talvez o aspecto mais importante na área de comércio exterior. Por seu turno na área de tributação interna, nós controlamos com muito destaque o imposto de renda, o imposto sobre produto industrializado, o PIS, que é o Programa de Integração Social, e a contribuição para a finalidade social, que chama COFINS. São basicamente esses tributos que nós nos detalhamos, nós avançamos muito no controle através, principalmente, dos nossos sistemas informatizados. O Brasil hoje é a referência mundial no sistema de controle de imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Quase todo contribuinte brasileiro ou faz a sua declaração hoje de maneira informatizada e também no sistema de comércio exterior. Nós temos sistemas avançados de controle de mercadorias, de tarifas classificatórias aduaneiras, que nós chamamos de Siscomex, Sistema de Comércio Exterior. Somos referência, inclusive com moção de elogio do Bill Gates nos Estados Unidos. Agora, Elias, você é auditor fiscal com uma larga experiência, um profissional muito preparado, inclusive fora do país, não é? Mas todo mundo sabe que o Porto de Santos é vital para a nossa cidade, não é? Tudo que Santos representa praticamente passa pelo nosso porto, mas não é só na região, mas talvez até a própria comunidade, a própria população da Baixada não saiba o quanto esse porto é importante
mas vocês auditores sabem, né? Tanto no cenário nacional, para a economia do país e também no cenário internacional. Fala um pouquinho da importância do nosso porto. Olha, nós temos 82 delegacias sindicais pelo Brasil. A Delegacia Sindical de Santos é a quinta em número de auditores filiados, mas politicamente é a mais importante. Por quê? Exatamente como você disse, porque o Porto de Santos controla 33% a 34% de toda a mercadoria que entra e que sai no Brasil. Para você ter ideia, o movimento do aeroporto de Cumbica anualmente, em termos de mercadoria, é o movimento de uma semana do Porto de Santos. O aeroporto de Cumbica, que é o maior aeroporto alfandegado do Brasil hoje em volume de carga. Repito, Cumbica, uma semana de carga, que é o maior aeroporto do Brasil em volume de carga. Perdão, uma semana de carga em Santos representa o ano inteiro do aeroporto de Cumbica, em termos de volume de carga. Você vê o tamanho da importância. Toda a mercadoria, sempre que você fala em aduana na América Latina, nós teremos até agora um congresso de 8 a 10 de outubro no Porto de Santos. A América Latina inteira vem discutir conosco o comércio exterior, a aduana. Santos é a referência. A Universidade de Comércio Exterior na área aduaneira, Receita Federal, é o Porto de Santos. Bom, Elias, nesse contexto, você está falando em números, claro que são importantes, é uma função vital para a economia do país, para a indústria nacional, a atuação do auditor fiscal da Receita Federal, não é? Mas eu queria que você falasse para a gente justamente sobre a qualificação que esse profissional ele precisa ter, a qualificação, aliada à inteligência emocional, o conhecimento técnico e até porque o auditor, para ele chegar a essa condição, ele tem que passar por um concurso público que é talvez um dos mais difíceis ou o mais difícil até para você ingressar no Serviço Público Federal. Para você se tornar auditor fiscal, que nós participamos de uma carreira chamada auditoria da Receita Federal, que inclui os analistas tributários e os auditores fiscais. Para você chegar ao auditor fiscal, é um concurso público de nível superior, você tem que ter acima de 21 anos de idade, são 17 matérias que você participa no concurso. Passando na primeira fase, você vai para uma segunda fase, que são em torno de 100 dias internos, que você faz prova semanalmente, você tem que tirar no mínimo nota 5 em cada prova, senão você é reprovado e eliminado, para aí sim você entrar no estágio probatório de mais 3 anos. Passado o estágio probatório, você efetivamente ingressa aos quadros da Receita Federal, que hoje, sem dúvida nenhuma, tem talvez a melhor qualificação de profissionais na área pública no governo federal. Agora, outro ponto que a gente sempre debateu e a gente sabe disso, que a função do auditor, além de proteger a indústria nacional, né, ela também presta um serviço relevante à sociedade, que é a proteção da própria saúde pública, né? Porque, claro, que a Anvisa atua mais diretamente nisso, mas vocês também têm que estar atentos à vinda de lixo tóxico e cargas que realmente são mandadas de outros países e precisa ter um controle para entrar no país para proteger a própria população, né? Quando nós falamos em comércio exterior e falamos em desembaraço aduaneiro, a última autoridade a sempre se manifestar é o auditor fiscal da Receita Federal. O nosso ofício exige que nós tenhamos, além de conhecimento técnico, bom senso. Explico melhor. Nós estamos com uma carga de camarão chegando ao Brasil, por exemplo. O auditor fiscal não precisa conhecer de camarão, mas ele tem que ter o bom senso de saber que as autoridades fitossanitárias terão que se pronunciar para ver se aquele alimento atende às condições mínimas necessárias para ser ingerido pela sociedade brasileira. E assim também é o brinquedo. Nós vamos no Inmetro e exigimos que o Metro fale se aquele brinquedo tem condição ou não de ir para a sociedade e uma criança poder usá-lo para que não traga nenhum mal à saúde do jovem ou da criança, enfim. Agora, Elias, aqui em Santos também, vocês têm um aumento de cargas aí anual, né? A demanda aumentou muito. Existe um grupo de auditores fiscais suficiente para atender essa demanda? Não, ou está faltando pessoal? Infelizmente, a política do governo público do Executivo Federal, nesses últimos 10 anos, apesar que o ex-presidente Lula tentou restabelecer o número de auditores e de servidores de maneira geral, está muito aquém da realidade. O atual governo acaba não fazendo muitos concursos, né? Acaba sobrecarregando aqueles funcionários que estão 24 horas por dia trabalhando não só no porto, como no tributo interno, enfim.
Isso daí não é só um problema que atinge a Receita Federal, atinge também outros órgãos, como a Anvisa, como a Agricultura, enfim, colegas da Polícia Federal. Quer dizer, o quadro de funcionário público no Brasil é muito pequeno. Se nós compararmos com a Alemanha e Estados Unidos, nós temos 30 vezes menos servidores do que deveríamos ter. Por exemplo, a República da Alemanha, tem 57 mil auditores na área aduaneira. Nós somos 4 mil. Mas é um número muito diferenciado. Uma disparidade muito grande. E se você for ver o tamanho do território brasileiro, você vai chegar à conclusão que nós temos 30 vezes menos auditores do que tem a Alemanha. Bom, e aqui também é importante que as pessoas conheçam também o profissional Elias Carneiro Júnior, que é um líder da sua classe, da classe dos auditores fiscais da Receita, né? O Sinifis tem uma base nacional, como você falou, tem mais de 80 delegacias sindicais e você comanda a Delegacia Sindical de Santos. Mas o Sinifis está sempre envolvido, juntamente com a sociedade santista, né? Com a sociedade civil, em vários projetos relevantes aqui para a comunidade local, né? Então, quanto tempo você está na Receita Federal? Em quais locais você atuou além de Santos, Elias? Eu entrei na Receita Federal em 1990 como técnico da Receita Federal, fiquei 2 anos, fui ser fiscal da Prefeitura de Santos, voltei em 94 como auditor, quer dizer, já estou aí com quase 23 anos de Receita Federal. E trabalhei em vários locais do Brasil, trabalhei em Foz do Iguaçu, trabalhei em Rio de Janeiro, trabalhei em Santa Catarina, trabalhei em Brasília, enfim, São Paulo, capital, Santos, evidentemente. Então nós temos aí uma trajetória de prestação de serviço pelo Brasil afora. Né? Viajo constantemente ao Brasil como um todo, né? Até por função sindical, podemos afirmar que conhecemos 90% do nosso país, nós conhecemos fazendo diagnóstico dos problemas da categoria, e com isso me deixa muito à vontade, até porque você participou conosco de alguns seminários aduaneiros, algumas atividades voltadas à sociedade que não propriamente dita a nossa finalidade profissional, como por exemplo o tributo legal, que eu trago aqui a apostila. É uma apostila que a gente mostra o quanto nós podemos ajudar, a sociedade pode ajudar a própria sociedade através de deduções de impostos. Ok, Elias, eu vou te pedir só licença, vamos falar do tributo legal daqui a 1 minuto. Ok. Vamos para o nosso comercial, nosso primeiro intervalo e único aqui do programa Integral. A gente volta já com o presidente da Delegacia Sindical Santos, do Sinifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal, Elias Carneiro Júnior. É daqui a pouquinho.